eu vim falar um pouquinho sobre por que eu criei o Insta da vó. Não só o Insta, o TikTok, o Kawaii também. E por que eu tô postando shorts da vó também? Bom, eu já falei num vídeo anterior, mas a avó Benta, ela é minha preta velha. Preto velho é um guia espiritual, né, da religião da Umbanda. Então, se você conhece a religião, você sabe que em uma das linhas de trabalho, o preto velho é uma das linhas mais importantes. E é uma linha incrível, né? Não tenho o que falar, ela é maravilhosa. E a minha guia de frente é justamente a minha preta velha, que é a avó Benta. Desde que eu conheço essa senhora, ela se tornou o ser mais importante da minha vida. Desde que eu conheço, no sentido, desde que eu comecei a conseguir falar com ela, ouvir ela, incorporar e tudo mais, né? Porque a existência dela já estava na minha vida, eu só não sabia que ela existia. A avó, um ser de doçura, de carinho, ela é uma preta velha, assim, que eu não posso falar muito sobre ela, porque eu sou suspeita, eu gosto muito dela. Por eu ter muita dificuldade em alguns assuntos da minha vida, então ela sempre esteve presente para me auxiliar, para me orientar. E ao longo do tempo, eu senti uma conexão muito grande com ela. E foi aí que a Vó Benta foi criada. Criei um Instagram chamado Loja Vó Benta. E lá eu postava todos os meus... eu fico lembrando de artefatos, mas não são artefatos. São artesanatos. Nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu comecei a postar os meus artesanatos, meus frutos dos sonhos, as minhas guias, o tepi, curipe, cachimbo. Então todas as coisas que eu fazia manual, os desenhos. E aí eu percebi que não estava dando muito resultado, pra ser sincero. Tive algumas encomendas de guia, mas assim, tipo, não tava indo, sabe? E aí eu tava numa vibe meio... Tipo, não tá dando certo. Ai, não quero. Tava desistindo, sabe? E o tempo foi passando, eu fiquei nessa bad porque eu tentei e não consegui. Porque em vez de eu tentar e persistir, eu fico tentando e desistindo. Esse é o meu maior defeito. E aí... aconteceram várias coisas na minha vida. Saí do terreiro, voltei pro terreiro, daí a gente entrou em férias e daí mudou tudo a minha vida. Ficou muito complicada e a gente tá dando uma pausa no terreiro para algumas mudanças que vai acontecer internamente. E aí nesse tempo eu comecei a sentir uma necessidade muito grande da minha espiritualidade, por mais que eu tivesse o contato com elas, mas assim, tava faltando alguma coisa, sabe? E aí alguns irmãos de santo meu, eu adotei eles, coitados. Sim, errou. São bem malucos de aceitar que eu sou madrinha deles. E aí eu percebi algumas dúvidas bem... Ai, coceira no ouvido. Eu percebi algumas dúvidas muito interessantes que eu tinha muito lá no começo, quando eu entrei pra Umbanda, e também algumas dúvidas bem avançadas que eu gostaria de entender. E aí, explicando pra eles, fui tirando dúvidas com meu pai de santo, coisas que eu achava que meu marido sabia, eu perguntava pra ele, porque dele é um pouquinho mais evoluído que eu. Então, aí eu, fui ensinando, fui ajudando, fui pegando algumas dicas. E aí começou a vir uma ideia na minha cabeça. Um dia eu tava muito mal, muito triste. Assim, não tinha razão pra levantar da cama, porque eu tava me sentindo uma incompetente. Tava naquele dia, assim, me auto-sabotando, dizendo que eu não conseguia nada, que eu não ia ser nada, que eu não tinha nada, que... Tava muito depressiva. E aí eu peguei, olhei no Instagram da avó e percebi que lá eu postava algumas simpatias que a avó tinha me passado. E aí eu pensei, cara, por que não criar um Instagram que seja para aconselhar pessoas? Afinal de contas, eu sempre quis aconselhar as pessoas, eu sempre me interessei pela área de psicologia. E a avó tem conselhos ótimos. E além disso, também poderia usar o Instagram para poder trazer conhecimento, tirar um pouco dos preconceitos, porque tem muita gente que trata a Umbanda como se fosse uma coisa ruim. Tem muita gente que, vê tanta coisa na internet que acha que a Umbanda é aquela coisa, e não é. A Umbanda é a Umbanda. A Umbanda é simples, entende? E aí me veio essa ideia. Eu
E aí eu comecei a elaborar, mudei o nome para Vó Benta, então o foco parou de ser loja e passou a ser Instagram interativo para ensinar as pessoas. É claro que, como eu sempre falo, eu não sei de tudo, mas eu sou uma pessoa que gosta de aprender, então aquilo que eu sei, eu vou ensinar. Aquilo que eu não sei, eu vou aprender para ensinar. Não vou ensinar coisas erradas. Na dúvida, eu sempre pergunto. Meu pai de santo, coitado, sempre pergunto pra ele, mas é isso. E aí eu falei assim, por que não voltar pro YouTube, né? E aí, desde então, eu tenho postado no Instagram, no TikTok e no Kawaii, e todos chamados vó, underline, benta, underline. Eu decidi postar nessas redes sociais pra ver o que dava. Gostei muito, porque cada rede social tem um perfil, né? E eu gosto de falar sobre temas diversos, temas variados. E aí eu fui ajudando outras pessoas e me ajudando, porque enquanto eu tava triste, me sabotando, minha vida tava parada. Está sendo um hobby que tem, assim, me tirado da tristeza, tem me dado um motivo para levantar da cama, tem me incentivado a continuar, e é algo que eu gosto muito. Por mais que hoje não me dê R$1, mas é algo que eu gosto demais, sabe? Mas a questão é que a partir de hoje o TikTok, Kawaii, Instagram, tá bom, vai existir e eu quero que ele ajude o máximo de pessoas possíveis, de preferência tirar o máximo de dúvidas possíveis. Então quem tiver dúvida pode me mandar, que eu vou sim criar artes, vídeos voltados para lá. Lá eu não pretendo aparecer porque não é pra mim a rede social, é pra Vó Benta. E quando eu digo Vó Benta, é Vó Benta mesmo, porque eu peço pra minha avó trazer intuições. Então, tudo que eu posto lá não são coisas que eu tiro. Eu ia falar, mas vocês entenderam, não tiro do nada, sabe? Geralmente a avó que dá intuições, a avó traz algum pensamento ou algum recado. As simpatias são da avó, então, né, como eu disse, não tiro nada, né? Então, aproveitem. Aproveitem esse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão buscando mais sobre a espiritualidade e buscando mais conectar com o seu interior, e venha conhecer, porque às vezes algum assunto que está lá pode acabar sanando uma dúvida sua, ou quem sabe você pode se apaixonar pelo eu ia falar canal, pela página. Ah, eu fico batendo a mão no microfone. Eu não sei como chama, mas pela Vó Benta. Porque, afinal de contas, se eu sou tão apaixonada por ela, talvez vocês se tornem tão apaixonados, né? E acho que é por isso que ela é tão especial, sabe? Porque todo mundo que conversa com ela apanha dela, mas com carinho. Quando ela fala as coisas, ela toca no coração, porque o que ela fala não é pra machucar e ferir, mas pra curar. E esse é o foco. Eu pretendo falar sobre xamanismo, sobre assuntos polêmicos como ayahuasca, rapé, medicinas da floresta no geral, sobre saúde mental, sobre neurodivergentes, mas isso tudo no canal, porque a Vó Benta é só sobre a religião umbanda ou algumas dúvidas voltadas a espiritismo, candomblé, catolicismo, mas nada muito aprofundado porque eu não entendo também. E é isso. E eu só tenho a agradecer pra quem assistiu até agora, que já tá na hora de fazer comigo. E a Siri tá falando comigo. Siri, pare! Siri, pare! Meu Deus. Eu tô falando que as coisas, elas acontecem de jeito muito louco. Vou fazer janta, senão eu vou levar bronca, porque tem gente com fome nessa casa. Qualquer coisa, é só chamar. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu falasse de algum assunto, ou se você só me achou legal mesmo, tá ótimo. E é isso. E assim que eu tiver mais tempo, eu vou gravar outros vídeos. Eu pretendo manter uma constância, então me acompanhe semanalmente. Aqui no canal eu acho que vou postar uma vez por semana, ainda não defini. Mas lá nas redes sociais eu posto todos os dias. Então sigam pra estar sempre atualizados. É isso. Um beijo e tchau!